A Revolução Industrial é um marco na história da humanidade, tendo em vista o fato de que esse processo possibilitou o aumento da produção num curto espaço de tempo. No entanto, os avanços da tecnologia vão promover o impulsionamento das atividades produtivas, assim também será o desenvolvimento da economia globalizada nos dias atuais. Olá, meu nome é Gabriel, esse é o canal Conversa Geográfica. O tema de hoje será a Revolução Industrial e suas características. Porém, antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Sem mais conversas, vamos a esse importante tema da geografia que se refere à construção de um espaço geográfico baseado nas atividades produtivas, principalmente no setor industrial. No entanto, para compreendermos esse processo, é importante voltarmos um pouco no tempo, mais especificamente a partir da segunda metade do século XVIII, quando o processo de Revolução Industrial irá se desenvolver na Inglaterra. Esse processo a partir do desenvolvimento da máquina a vapor, tendo como principal matriz energética o carvão mineral. Esse processo vai impulsionar o desenvolvimento urbano das primeiras cidades da Inglaterra a partir do êxodo rural, que é a saída da população do campo em direção às cidades. Esse processo, ao mesmo tempo, irá consolidar a economia capitalista, assim também os mercados consumidores nos grandes centros urbanos, que mais tarde possibilitariam, por exemplo, o desenvolvimento do país e a expansão desse processo para os demais países da Europa. A Revolução Industrial marcará também o surgimento da classe operária e as categorias profissionais, os principais ofícios que vão dar origem aos primeiros sindicatos existentes na Europa. No desenvolvimento desse processo e o aperfeiçoamento dos meios de produção, teremos, a partir da segunda metade do século XIX, na Europa, que mais tarde ficaria conhecido como Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial terá como principal característica a expansão do desenvolvimento da indústria para os demais países da Europa, inicialmente, e depois para os Estados Unidos, além do Japão e da Rússia. Então, os países do hemisfério norte serão pioneiros nesse processo, posterior à Inglaterra, onde, mais tarde, isso se espalharia por todos os países do mundo, chegando inclusive aos países subdesenvolvidos. Esse processo vai marcar principalmente o desenvolvimento do motor a combustão e o surgimento da indústria automobilística, tendo como principal fonte de energia o petróleo e seus derivados, além de ter também a energia elétrica como sua principal inovação desse período. É importante destacar também que, a partir do século XX, teremos o surgimento de um novo modelo de produção baseado no Fordismo. O Fordismo foi um sistema de produção baseado na produção em massa, ou seja, em grande escala, sem levar em consideração as necessidades do mercado. Essa superprodução necessitava de grandes estoques, Então as fábricas na Segunda Revolução Industrial vão ficar marcadas principalmente pelo tamanho da sua infraestrutura, o tamanho das fábricas que vão ocupar e permear toda a paisagem urbana nesses centros industriais. No entanto, com a crise de 1929, teremos uma superprodução e, ao mesmo tempo, um modelo que levava a um desperdício, substituído aí, principalmente, por um modelo econômico, uma ação maior do Estado na economia, ok? E mais tarde teremos também, na Segunda Revolução Industrial, uma migração dessas indústrias que antes se concentravam nos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, caracterizados como países de industrialização tardia, ou seja, aqueles países que levaram aí cerca de 80, 100 anos após o início da Revolução Industrial. Países da América Latina, como o próprio Brasil, o México, a Argentina, ou os países da Ásia, como por exemplo os tigres asiáticos, entre outros países do continente africano. No entanto, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia do mundo passará por grandes transformações de ordem tecnológica e econômica, a tal ponto de que teremos uma terceira etapa que mais tarde ficaria conhecida como Terceira Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai ter como principal característica, como fonte energética, a eletricidade, mas também fontes alternativas de energia limpa que vão, de uma certa forma, tornar ou possibilitar
um mundo um pouco mais sustentável, tendo em vista que a emissão de gases na atmosfera pela queima dos combustíveis fósseis, lá das outras revoluções industriais, como carvão mineral e os derivados do petróleo, vão acelerar o processo do aquecimento global. Porém, é importante dizer que o desenvolvimento de outras tecnologias empregadas na indústria, como por exemplo a robótica, a microeletrônica ou a mesma nanotecnologia, vão permitir um aumento da produção, no entanto, com uma outra característica que vai diferenciar da segunda revolução industrial, que seria a produção flexível, uma flexibilidade produtiva que leva em consideração as demandas do mercado. Então, essa produção visa reduzir não apenas os custos da produção, mas, sobretudo, o desperdício que marcou aí essa etapa da segunda revolução industrial e a crise de 1929, ok? Esse processo da flexibilização produtiva ficaria conhecido como toyotismo. Esse nome vem da fábrica da Toyota, quando o empresário japonês Eiji Toyoda, após visitar as fábricas na Europa e nos Estados Unidos, ele tenta adaptar esse modelo produtivo, tendo como base as limitações geográficas do Japão, tanto do ponto de vista territorial, como também de suas fontes energéticas, que são, aliás, bastante limitadas. Então, temos aqui uma produção baseada na demanda do mercado, a chamada flexibilidade produtiva, que teria como principal lema o just in time, ou na hora, no tempo exato. Então essa produção ela tem como base principalmente a necessidade, a demanda do mercado, que vai marcar principalmente, vai regular essa produção, ok? Isso também dá, por outro lado, uma inovação tecnológica, um avanço da produção, principalmente a partir da sua produtividade, porém, há um outro aspecto desse ponto de vista quando analisamos a mecanização produtiva. Essa mecanização, aos poucos, ela começa a substituir a mão de obra, o trabalho humano, que leva, obviamente, a um desemprego estrutural que muitas das vezes acaba impactando a economia e principalmente o produto interno bruto de alguns países, que acabam aí, por sua vez, limitando a contratação de trabalhadores. Essa mecanização ela acaba impactando principalmente os países de industrialização tardia, que vão receber essas indústrias ainda na segunda revolução industrial. Aos poucos, essa produção ela acaba migrando dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, onde normalmente a mão de obra é mais barata. Quem gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.